Olá, excelências, tudo bem? Aqui para a gente falar sobre o delito de receptação. É um crime previsto no artigo 180 do Código Penal e no rol dos crimes contra o patrimônio. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque o direito penal, ele protege o patrimônio, mas ele não diz o que é patrimônio. Quem diz o que é patrimônio é o direito civil. E aqui nós temos os institutos da coisa e da propriedade, que vão orientar o nosso melhor entendimento desse delito. Outra coisa importante é que o crime de receptação é uma sobreproteção. Certo? Por que uma sobreproteção? Porque a coisa, ela já foi objeto de um ilícito. Então, para esse primeiro ilícito já existe um tipo penal. E a receptação vem para dar essa proteção extra do tipo penal. Mas, pelo tipo penal trazer essa sobreproteção, ele precisa ser aplicado em casos específicos, para não haver uma banalização desse delito previsto aqui nesse artigo 180. Outra informação extremamente importante é que a receptação é o único delito no rol dos crimes contra o patrimônio que prevê a modalidade culposa. Tamanha a reverência que o direito penal dá ao patrimônio. A ideia aqui, a doutrina discute sobre isso, né? Qual seria o elemento protegido aqui, né? Qual seria a proteção típica para o delito de receptação? E aí muitos dizem que seria a inutilização da coisa na mão do criminoso. Ou seja, vamos dizer hipoteticamente, houve um furto de uma motocicleta. E essa motocicleta, produto de furto, ela foi vendida para terceiros. Nessa venda para terceiros, isso vai dificultar a atividade jurisdicional no sentido de recuperar essa motocicleta e responsabilizar o autor desse furto. Então isso dificulta o trabalho, traz dificuldade para que a coisa seja reavida. Então, o direito penal vem dizer, não pode haver essa dificuldade, não pode haver esse incremento já da dificuldade que já é natural numa investigação criminal. Então, essa sobreproteção é muito importante. Algumas considerações gerais aqui, antes de a gente entrar na análise dos elementos do tipo. A doutrina discute muito, e o STF já decidiu, com relação aos bens imóveis. Se esse delito de receptação, a proteção da receptação abrange os bens imóveis. O STF já disse que não. E é pacífico na doutrina de que esse crime não se estende aos bens imóveis. Eu respeitosamente discordo desse entendimento, porque justamente esse delito ele é orientado, como eu disse no começo, pelo direito civil. Certo? E no direito civil, e assim no direito de uma maneira geral, nós precisamos analisar a natureza jurídica dos institutos. Não necessariamente a natureza física das coisas. Vou dar alguns exemplos aqui de bens que são considerados imóveis e que podem, na minha modesta opinião, serem objeto do crime de receptação.
aeronave, por exemplo. Uma aeronave, para o direito civil, é um bem imóvel. Uma janela. Uma janela, ela é um bem móvel, certo? Mas aí, imagine uma construção de uma casa em que a janela é colocada ali na casa. Quando ela é instalada, ela passa a integrar essa casa e ela passa a ser um bem imóvel. Mas imagine uma reforma dessa casa em que essa janela é retirada temporariamente para ser colocada novamente. Mesmo nesse momento, aquela janela, para o direito civil, é um bem imóvel. Entende? Então, essa janela, é evidente que ela pode ser objeto de um furto, por exemplo, e aí, posteriormente, de uma receptação. Uma plantação de eucalipto, por exemplo. O eucalipto, ele, como nós sabemos, é uma árvore. E uma árvore fisicamente é um bem, é imóvel. Só que o eucalipto é considerado um bem móvel por antecipação. Por quê? Porque a finalidade da plantação do eucalipto é o seu corte para lenha. Então, mesmo a árvore de eucalipto lá plantada, para o direito civil, ela é um bem móvel por antecipação. Há também, claro que é uma coisa mais rara, mas acontece no Brasil. Eu já vi casos, especialmente no interior do Paraná, em que as casas são feitas de madeira e elas são transportadas inteiras em cima de um caminhão. Então, o proprietário dessa casa, ele vai mudar essa casa de lugar. E aí ele coloca essa casa em cima de um caminhão e depois a coloca novamente no lugar que ele quer. Veja, essa casa, ela é um bem imóvel, se você pensar, mas ela está sendo transportada por um caminhão para ser levada para outro lugar. É algo que acontece. Não é tão frequente, mas ele acontece. Então, esses poucos exemplos aqui demonstram que eu preciso analisar os bens imóveis, a coisa imóvel, pela perspectiva do direito civil, para dizer se ela pode ser objeto ou não da proteção penal no delito de receptação. É por isso que sim, respeitosamente, como eu disse, esse delito ele pode ser aplicado aos bens imóveis, a depender do bem. Certo? Então, vamos lá, com essas informações, vamos fazer uma análise dos elementos do tipo. Aqui no artigo 180, caput, ele diz assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então eu peço licença para vocês, ao invés da gente analisar de uma maneira ordenada cronologicamente, como o legislador colocou, eu quero destacar a essência desses elementos que vai trazer uma maior compreensão para nós, na minha modesta opinião. Coisa que sabe. Coisa que sabe ser produto de crime. Coisa que sabe ser produto de crime.
aqui a análise desses elementos vai irradiar para a compreensão e também para a consumação do próprio delito de receptação. Nessa primeira parte aqui, que a doutrina chama de receptação própria, né? Então vamos destacar aqui, ó. Ser produto de crime. A doutrina, ela diz que não necessariamente esse crime anterior precisa ser um delito patrimonial, certo? Precisa haver um crime anterior para que possa então haver a subsunção ao delito de receptação. E aí, para muitos, não necessariamente um delito patrimonial. Isso é verdade. Não necessariamente um delito patrimonial. Mas esse crime, ele precisa afetar a propriedade. Ele precisa afetar a propriedade da vítima, para que ele então possa ser protegido, albergado pelo delito de receptação. Por quê? Não basta que seja um crime anterior. Precisa atingir a propriedade. E eu vou explicar para vocês, exemplificar aqui o que eu estou dizendo. Vamos imaginar hipoteticamente o exemplo do tráfico de drogas. Certo? Então A comercializa drogas sem autorização e aufere com essa atividade uma quantia de R$300. Esse dinheiro aqui é produto de um crime, certo? E aí com esse dinheiro ele faz uma compra uma coisa, um tênis. Veja que é um exemplo simples de que há um crime anterior e há uma consequência posterior, mas aqui não se enquadra no delito de receptação. Vamos mudar o exemplo aqui, ó. Vamos dizer, hipoteticamente, que A, ao comercializar as drogas sem autorização, ele recebe como pagamento uma corrente de ouro. E essa corrente de ouro A passa para B. B cometeu o delito de receptação? Não. Por quê? Há um crime anterior. Mas esse crime anterior de tráfico de drogas não afetou a propriedade da pessoa que entregou a corrente de ouro. Certo? Seria diferente aqui, por exemplo, se essa corrente de ouro fosse subtraída por A. Então A agora não mais comercializa drogas sem autorização. Agora ele furtou uma corrente de ouro e repassou para B. Nesse caso há a subsunção do delito de receptação. Por quê? Porque o crime anterior afeta a propriedade de outrem. Isso é importante. Vou mudar o exemplo aqui, ó. Agora, não é mais... O que é? Alguém? Não, ela late por... Minha campainha canina está latindo aqui, pessoal. Ó,
Você imagina então o mesmo exemplo da corrente de ouro. Mas A agora não mais furtou. Agora ele recebeu essa corrente porque ele praticou a mendicância com seu filho menor. Certo? Então aqui nós temos o crime de abandono moral. Por quê? Ele se valeu da criança para incitar a comiseração pública. Isso é crime. Essa corrente de ouro é passada para B. Mas aqui não há o delito de receptação. Por quê? Porque o crime anterior não afetou a propriedade. Essa pessoa aqui que entregou essa corrente de ouro como forma ali como forma, por sua mera deliberalidade, não teve o seu patrimônio afetado. Não teve a sua propriedade afetada. Então, por isso, o fato de B adquirir essa corrente de ouro não configura o crime. Veja que é certo que o crime não precisa necessariamente ser um crime contra o patrimônio, mas ele precisa necessariamente atingir a propriedade. E vou dar um exemplo aqui, o peculato. O peculato está no rol dos crimes contra o patrimônio cometido. Está no rol dos crimes contra o patrimônio, certo? Cometido por funcionário público. O peculato, então, não é um crime contra o patrimônio, mas ele afeta a propriedade do Estado. Então, nesse caso, ele vai haver, então, a subsunção ao delito de receptação. Imagine que um agente público, se valendo de sua função, ele adentra um pátio de veículos apreendidos e rapina um pneu. E comete o crime de peculato. E esse pneu é repassado para B. Nesse caso pode haver, então, o delito de receptação com um crime anterior que afetou a propriedade, mas que não necessariamente é um crime contra o patrimônio, porque peculato é um crime, está no rol dos crimes contra a administração pública. Por que tudo isso? Porque não basta que tenha havido um crime anterior, é preciso que tenha atingido a propriedade. Por quê? Porque no elemento do tipo ele fala sobre a coisa, certo? E aí nós vamos então para a dogmática do direito civil. Nós sabemos que a propriedade, na propriedade existem 4 atributos: usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a detenha, certo? Então, esse atributo, essa faculdade em dispor, ela é extremamente importante para a consumação do delito de receptação, para a subsunção, melhor dizendo, ou não, do delito de receptação. Por quê? Porque aquele que tem a propriedade, ele pode se dispor dela, certo? Aí você vai ver a jurisprudência, por exemplo, fulano comprou um celular que custa
R$ 3.000, ele comprou por R$ 1.000. Então, olha a receptação aqui. Um celular de R$ 3.000 ele comprou por 1.000. Veja, não se pode ser assodado nesse momento. Por quê? O celular realmente custa 3.000, o valor de mercado. Mas o dono desse celular, ele pode destruí-lo. Pode inutilizá-lo por completo. Ele pode colocar esse celular no lixo. Ele pode dispor da coisa. Se ele pode quebrar, pode inutilizar, pode colocar o celular no lixo, ele pode vender esse celular por qualquer preço. Pode fazer a doação desse celular. A maneira que isso atenda à sua vontade. Porque eles têm a propriedade e ele tem essa faculdade, esse atributo de dispor da coisa. Entende? Então, a orientação do direito civil aqui, ela é precisa. Além disso, para os bens disponíveis aqui, esse atributo de reaver a coisa está jungida materialmente ao delito de receptação. Por quê? Porque a ideia do legislador aqui, ao estabelecer a sobreproteção do delito de receptação, ele está pensando justamente em coibir, ele está tipificando uma conduta que impossibilita, cria obstáculo, embaraça a vítima reaver o seu bem. Porque ela foi vítima de um crime que afetou a sua propriedade e o delito de receptação, o receptador cria obstáculo, dificulta para que a vítima consiga reaver esse bem. Cria obstáculo na investigação do próprio Estado. Certo? Só que se a vítima tem um atributo de reaver o bem, o que é a lógica aqui, de uma pessoa que foi vítima de um crime que afetou a sua propriedade, ele pode também se valer do outro atributo que a gente comentou. O atributo de dispor da coisa. Certo? E isso necessariamente precisa afetar a persecução penal nesse delito de receptação. Não pode o Estado mover essa máquina para responsabilizar o receptador por um bem cujo qual o próprio dono não tem mais interesse nele. Veja, vamos usar o exemplo mais simples aqui. A A teve seu celular, né? O celular é bem um caso bem abundante no delito de receptação. Ele teve seu celular furtado por B e B repassou a C. Então, como nós vimos, esse é um delito que afeta a propriedade, há um crime anterior que afeta a propriedade e posteriormente houve a receptação. Então, nesse caso, há a subsunção ao delito de receptação. Mas A não quer mais saber do celular. Então, necessariamente, esse delito de C, o delito de receptação, ele tem que desaparecer. Porque ele não faz sentido mais aqui. Não há um proprietário buscando reaver a sua coisa de quem injustamente
a detém. Por quê? Porque ele dispôs da coisa. E ele pode fazer isso. E pode fazer isso a qualquer momento. Ah, Paulo, mas já iniciou o processo penal, já houve condenação. Como assim vai sumir? A continuidade da persecução penal, nesse caso, não tem sentido. Por quê? Porque se o proprietário dispôs da coisa, o objeto material do delito se perdeu. A coisa não precisa ser produto de crime? Ela até inicialmente foi, mas ela não é mais. Ah, mas e aí, vai ficar sem proteção? Não. Lembra que a receptação é uma sobreproteção? O delito anterior ele permanece, que é o caso do furto. Ah, mas aí isso pode afetar o primeiro delito também? Bom, isso é uma conversa para outra hora. Mas aqui, a sobreproteção não tem mais razão de existir. Porque já há um crime anterior, o primeiro crime. A receptação é um segundo crime. É uma segunda proteção. E ela tem que cair. Porque não há sentido ela permanecer. Certo? Veja só a diferença que a compreensão do direito civil traz aqui para a dogmática do delito de receptação. E veja só que aqui não é uma contribuição singela, não. Aqui é a própria compreensão adequada do tipo, dos elementos do tipo e do tipo penal. Buscando aqui atender à vontade do legislador. O legislador quis proteger novamente o patrimônio até então afetado, a propriedade até então afetada. Só que o atributo do proprietário permanece, ainda que a coisa não esteja em seu poder. Continua sendo a sua propriedade. Certo? Agora, então, vamos ver aqui o outro elemento extremamente importante para a subsunção ao crime de receptação. Então, coisa que sabe ser produto de crime. Aqui é pacífico na doutrina que nós estamos falando sobre o dolo direto. Certo? É uma coisa que ele sabe ser produto de crime. Mas aí a gente precisa analisar como que ele pode saber, como que a pessoa aqui, B é um potencial receptador. Como que ele sabe? Como que ele pode saber que aquela coisa é produto de crime? Eu já vou me antecipar aqui para dizer que a jurisprudência não pode se valer como ela vale dos elementos objetivos aqui prevista na modalidade culposa. Do parágrafo 3º, adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e comércio, ou entre o valor e preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Veja que essa previsão da modalidade culposa, esses elementos objetivos aqui, eles não podem orientar, em hipótese alguma,
a subsunção do caput. Por quê? Porque é básico aqui, né? Aqui está falando de culpa, elemento objetivo. E o caput está falando de dolo, subjetivo. Você não pode confundir aqui os elementos. Sob pena de você desvirtuar totalmente a estrutura do delito. Certo? Porque a culpa é uma ausência de cuidado objetivo. O dolo é consciência e vontade. Certo? Então B, que é um potencial receptador, ele não pode se valer aqui dos elementos previstos no artigo 3º e ser responsabilizado pelo caput. Certo? Por quê? Porque aqui, e isso acontece frequentemente na jurisprudência, e no final a gente vai comentar sobre isso, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque você vai flexibilizar, você vai rebaixar a rudeza da necessidade da absorção, da subsunção da conduta, para então aplicar uma pena mais grave. Em outras palavras, você facilita, né, você reduz aqui a exigência do tipo para a subsunção ao caput, porque o caput exige dolo e dolo direto. Você fala, não. Nós vamos aqui exigir só o cuidado objetivo. Nós vamos exigir aqui para a subsunção ao caput, a gente vai se valer dos elementos da culpa e depois a gente pune como dolo direto. Isso é grave, certo? Essa flexibilização para alcançar uma conduta que está fora do alcance do tipo, se valendo aqui de elementos da culpa para punir com uma pena mais grave. Isso é visto no caso da teoria estadunidense da cegueira deliberada. Que eles rebaixam aqui o sarrafo, vamos dizer assim. Eles criam uma facilidade anormal para alcançar uma conduta que está fora do raio, está fora do alcance, para então punir de maneira mais grave. Certo? Voltando aqui. Como que B, que é o potencial receptador... Quanto tempo, Jéssica? 30. Trocar? Eu acho que é só 40, Ah, tá bom. Só um minutinho, pessoal. Chegamos aqui na metade da aula. Eu preciso fazer uma aula de 1 hora. Agora eu vou trocar o microfone aqui para prosseguir. Obrigado, Jéssica. Vamos lá, então. Aqui, voltando, como que B, que é o potencial receptador, pode saber que esse produto é um produto de crime? Vamos imaginar um exemplo?
Vamos imaginar que A furtou uma TV. Furtou uma TV de C. C é vizinho de A na cidade de Belém do Pará. C está ausente de sua residência. A, valendo-se disso, adentra em sua residência e furta sua TV. Mas na sequência, A muda-se para São Paulo. Ele sai de Belém do Pará e volta para São Paulo. E muda-se para São Paulo, melhor dizendo. E leva consigo a TV. Por quê? Porque como ele furtou essa TV, ele agiu com ânimos de assenhoramento definitivo. Para ele, a TV agora é dele. Então, se ele se mudou, os seus bens pessoais o acompanham. Certo? E aí, ele chega em São Paulo e aluga um quarto para viver ali, para recomeçar sua vida na cidade de São Paulo. Só que como ele não tem dinheiro, ele dá essa TV para o proprietário que fez a locação como forma de pagamento. E aí o proprietário dessa pensão, vamos imaginar hipoteticamente, recebe essa TV como forma de pagamento. Certo? A pergunta é, esse proprietário aqui cometeu o delito de receptação? A receptação própria do caput? Veja que C, que é a vítima, ela estava ausente da sua residência por motivo de viagem. Nesse período que ela estava viajando, A furtou a TV de sua residência, mudou-se para São Paulo e usou aquela TV como forma de pagamento para o quarto da pensão que ele acabou de alugar. Tudo aconteceu antes de C voltar de viagem. O proprietário do quarto da pensão cometeu receptação? Você precisa pensar, como que ele pode saber que essa coisa é produto de furto? Que ela tem uma origem ilícita, melhor dizendo, que é produto de crime. Como? Sendo que nem a própria vítima sabe. Veja que não há minimamente um registro de ocorrência policial aqui. Ah, mas espera aí, Paulo. A pessoa vai receber uma TV como pagamento? Não vai exigir uma nota fiscal? Lembre-se, a gente não pode se valer dos elementos previstos ali, os elementos orientadores do parágrafo 3º, porque lá é para uma conduta culposa, a menos que você queira, então, dizer que houve uma receptação culposa. Pode sim ocorrer. A gente vai falar depois, mas a receptação própria aqui jamais. Certo? Porque como que ele poderia saber que essa coisa é produto de furto? Se você tirar aqueles elementos do parágrafo 3º, como que ele poderia saber? Se nem o próprio proprietário sabe. Isso é tão interessante que isso aconteceu naquele furto ao Banco Central do Ceará, em que os criminosos levaram, se não erro, 50 milhões de reais
Eles praticaram esse furto no sábado. Eu sei que foi no final de semana. Não me recordo agora se foi sexta, sábado, sexta-noite, sábado, domingo, mas foi no final de semana. E no próprio final de semana, eles pegaram esse dinheiro e alguns deles compraram vários veículos de luxo. Tinha uma garagem. E pagaram com dinheiro que havia sido furtado do Banco Central. Nesse caso, o Judiciário, né, o Ministério Público, não promoveu a ação de receptação, ele promoveu a ação de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro utilizado para a compra dos veículos era um dinheiro produto de crime, certo? Mas aí, o juiz, ao analisar essa sentença, ele disse assim, olha, mas como que o dono da garagem ia saber que esse dinheiro era produto de ilícito? Sendo que nem o próprio Banco Central sabia, porque eles foram descobrir o crime na segunda de manhã, quando retornaram às atividades. Veja, aqui a gente, usando desse exemplo que aconteceu no caso do furto ao Banco Central do Ceará, aplicando naquele exemplo, não havia possibilidade do dono dessa garagem aqui saber que aquele dinheiro era produto de ilícito. Por quê? Porque nem a própria vítima sabia, não havia sido noticiado, não tinha minimamente um registro de boletim de ocorrência. Certo? E outra coisa muito importante, a gente volta ao exemplo aqui, que A furtou a TV de seu vizinho, C, e entregou essa TV como pagamento ao proprietário da pensão. Antes de C retornar de viagem. Veja que o proprietário da pensão recebeu a TV. C retorna de viagem, vê que a sua TV foi furtada, registra um boletim de ocorrência. E a polícia, investigando o rastreia até São Paulo e encontra a TV na posse, na propriedade do proprietário da pensão. Tem receptação? Não. Por quê? Porque no momento em que o proprietário da pensão recebe a televisão como forma de pagamento, ele não tinha como saber que aquela coisa era produto de crime, porque não havia minimamente um registro de ocorrência. Após o registro da ocorrência, não pode essa ultratividade aqui atingir a consumação que já aconteceu. Veja, é claro que o proprietário da pensão vai perder a TV por conta da evicção, porque a coisa é produto de ilícito e essa coisa ela é alcançada onde quer que ela esteja. Ela vai ser perdida. Mas aqui não há a consumação ao delito de receptação. Porque no momento em que o proprietário da pensão recebe essa TV, ele não tinha como saber, ele não sabia, era impossível que ele soubesse que essa TV havia sido furtada, a menos que A dissesse para ele, certo? Não é o que geralmente acontece, entende? Então,
é extremamente importante essas questões para a consumação para o delito de receptação própria. Então, nós temos aqui adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, né? Olha aqui. A finalidade específica do dolo, proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Certo? Então aqui, rapidamente, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Veja que aqui há uma inteligibilidade quanto a essas condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir. Aqui no ocultar, é interessante porque a pessoa que oculta coisa que sabe ser produto de crime, há aqui uma proximidade com um crime de favorecimento. Favorecimento real. Então vai ser preciso analisar o dolo do agente aqui nessa conduta em ocultar por conta da proximidade com o delito de favorecimento real. Certo? Então, nós vimos aqui a receptação própria. Aí a receptação imprópria. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Olha que interessante. Aqui o tipo penal expressa o elemento boa-fé. Boa-fé é outro instituto do direito civil. Então aqui o agente, ele influencia para que o terceiro de boa-fé, adquira, receba ou oculte. Veja que esse aqui não comete delito nenhum. Quem comete o delito é quem influencia. Esse aqui pode ser o próprio autor do delito anterior. Então, A furta a televisão de B e, munido dessa televisão, ele influencia para que terceiro de boa-fé a adquira. Certo? Então, essa influência exercida, ela afasta o terceiro de boa-fé da responsabilidade penal. Veja que o próprio autor do delito, do primeiro delito, ele pode cometer a receptação imprópria, desde que ele faça, né? Ele tem essa conduta de influenciar esse terceiro. Mas ele não pode ter essa conduta em seu próprio proveito, porque aí ela afasta, né? Afasta essa consumação delitiva, porque aí seria
seria o proveito do crime, né? O próprio proveito do crime. E aí seria um pós-facto impunível, se ele se valer dessa influência em seu próprio benefício de coisa que ele mesmo furtou, de crime anterior que ele mesmo praticou. Certo? Porque o que o legislador ele quer aqui? Ele quer impedir que aconteça a transmissão sucessiva dessa coisa. Então, passa de A para B, para C, para D, para E. Ele quer interromper essa cadeia causal aqui, porque isso vai incrementando cada vez mais a recuperação da coisa, a persecução penal, certo? Nós temos aqui a receptação qualificada, que é uma previsão especial aqui para o agente que exerce atividade comercial e industrial, né? E aqui o legislador usa do elemento coisa que deve saber. Coisa que deve saber ser produto de crime. No caput ele usa coisa que sabe. Aqui, no parágrafo 1º, ele fala coisa que deve saber. Então aqui, a doutrina diz que é dolo eventual. E há uma discussão sobre o dolo eventual. Aqui, o parágrafo 1º, ele tem a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, 3 a 8. O caput tem uma pena de 1 a 4. Aí a doutrina discute dizendo, olha, como que pode um dolo eventual ter uma pena maior do que o dolo direto, né? E aí a doutrina diz que aqui também abarca o dolo direto, né? Fernando Capês diz que, ora, a pessoa que deve saber, ela sabe. Certo? Há uma corrente minoritária aqui que entende que não, né, nesse parágrafo 1º aqui não se aplicaria o dolo direto, porque o legislador não escolheu. Mas essa corrente não prevalece, certo? Eu não quero entrar nessa discussão nesse momento, só quero que nós reflitamos juntos que essa previsão especial aqui, ela é mais gravosa mesmo. O legislador entendeu, ele escolheu colocar uma gravosidade maior aqui, porque ele considera a conduta de quem exerce atividade comercial ou industrial mais reprovável. E isso acontece muito. E esse é o delito de receptação que mais acontece, né? Carretas que transportam produtos são objeto de furto, de roubo, e essa mercadoria é comercializada, né? E isso torna muito difícil a recuperação da coisa, né? O rastreio dessas coisas. Então, por isso, essa gravosidade maior no parágrafo aqui, primeiro. Certo? Aí, aqui o parágrafo 2º, equipara a atividade comercial, né? Para qualquer forma de comércio irregular. Aqui, a ideia é como eu disse, né? Como isso traz um incremento
ainda mais grave, o legislador ele quer proteger da maior maneira, da maneira mais ampla, né? Então aqui a gente chega no parágrafo 3º, né? Que é a previsão culposa, certo? O parágrafo 3º fala da modalidade culposa. Ele fala aqui, adquirir ou receber coisa que por sua natureza, né, pela natureza da coisa, pela desproporção entre valor e bem, valor e preço, desproporção entre valor e preço, e pela condição de quem a oferece. Então aqui o legislador ele elenca situações em que pode haver a subsunção à modalidade culposa, certo? E aqui mais uma vez o direito civil entra de uma maneira ainda mais significativa, porque nós temos o elemento da boa-fé, que é elemento do caput, a propriedade, os atributos da propriedade, de uma maneira a esvaziar, quase que por completo, a punibilidade do delito, né? A consumação, a subsunção e a responsabilidade penal aqui na receptação culposa. Por quê? Aquele que está de boa fé, ele não pode ser punido aqui, certo? Porque nós temos o direito civil com a figura da boa fé, nós temos o direito penal com o parágrafo 3º, a receptação culposa. Lembra que o direito penal é a última ratio. E a lente que orienta o direito penal é a exclusiva proteção dos bens jurídicos mais essenciais. Veja que qual que é a ideia básica aqui? O direito civil orienta a maior gama das relações pessoais, negociais, etc. No caso aqui, ele orienta essas relações da pessoa com a coisa, do proprietário, da propriedade da coisa para com outras pessoas. E aí, a boa-fé afasta. A boa-fé afasta qualquer responsabilidade civil do terceiro, que adquiriu uma coisa de origem ilícita. Se ele está de boa-fé, a sua responsabilidade civil é afastada, mesmo que ele perca essa coisa, certo? Por conta da evicção. Onde a coisa está, se ela foi produto de origem ilícita, ela vai ser alcançada. Então não pode o direito civil não punir a conduta, não aplicar a responsabilidade civil e vir o direito penal e aplicar a responsabilidade. Há um desvirtuamento aqui. O direito penal, ao invés de ser a última ratio, aquela que vai entrar em ação quando as outras proteções, né,
das outras searas do direito não são suficientes. O problema já foi resolvido aqui na primeira. Não precisa da última. Certo? Por quê? Se a boa-fé ela afasta a responsabilidade penal no caput, é natural que afaste aqui na modalidade culposa. Porque, veja, não há nenhum sentido. Vamos exemplificar aqui o celular, né, o famigerado celular. A pessoa compra um celular de boa fé, mas esse celular é produto de origem ilícita. No direito civil, se esse terceiro está de boa fé, ele não vai receber nenhuma responsabilidade civil. Ele vai perder a coisa por conta da evicção, porque essa coisa ela tem que voltar ao seu real proprietário, certo? Mas a responsabilidade civil é afastada. Ora, se essa pessoa que comprou um celular produto de origem ilícita não tem responsabilidade civil, como que ela vai ter responsabilidade penal? Ela poderia ter responsabilidade penal se ela soubesse, se ela tivesse o dolo direto, que a coisa é produto de crime, entende? Mas aqui não. Aqui nós estamos analisando a modalidade culposa. Estamos analisando a modalidade culposa. Então aqui, para se haver a responsabilidade penal, somente data máxima vênia no caso da culpa consciente. Certo? Porque aqui a culpa consciente orienta o agente. Ele tem conhecimento, mas ele acredita que o crime não vai acontecer, certo? Mas aqui, na culpa clássica, negligência, imprudência, imperícia, não é possível essa consumação, essa subsunção, melhor dizendo. Porque a boa-fé aqui orienta. Lembra? O direito penal protege o patrimônio, mas não diz o que é patrimônio. E os institutos do direito civil, que afetam a propriedade, a coisa, e as relações entre a pessoa e a coisa, e a propriedade com o seu proprietário, com as outras pessoas, os direitos das coisas, os direitos reais e a boa-fé orienta aqui e afasta a consumação, a subsunção ao parágrafo 3º. Então, se o terceiro está de boa-fé, não tem responsabilidade civil, ele também não pode ter responsabilidade penal. Certo? Valor e preço, que é a coisa que mais influencia. Olha, como pode comprar um bem, uma coisa que vale 3.000 por R$1.000? Como eu disse no começo, se o dono tem o atributo de dispor da coisa, se ele pode quebrar, inutilizar, jogar no lixo, ele pode vender pelo preço que ele quiser. Ele pode doar o celular. Entende? Então, essa disposição aqui do tipo, ainda que esteja revestida pela legalidade penal, ela não oferece ela não orienta honestamente aqui a subsunção à modalidade culposa, certo?
Porque a diferença entre valor e preço, ela não orienta. Recomendo aos senhores procurar saber o que é preço vil no direito civil. Já adianto que é uma tarefa hercúlea, tá? E esse negócio jurídico aqui, de quem comprou um bem de 3 mil por 1.000, é muito difícil dele ser anulado no direito civil. Aí vem querer o direito penal punir essa conduta. Entende? É preciso essa reflexão. Condição de quem oferece. Nossa, a pessoa está mal vestida, né? A pessoa não tem condições de estar de possuir, de ter a propriedade daquele bem, né? É muito comum, por exemplo, a guarnição policial avistou uma pessoa conduzindo uma bicicleta e a bicicleta tem um valor expensivo, é uma bicicleta cara e ele não aparenta ter condições de ter aquela bicicleta. Vou pegar essa bicicleta, apreender e ele tem que provar que a propriedade é dele. Veja, isso até pode ser uma questão de preconceito social, né? Por quê? Porque a propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, né? Olha, você tem que mostrar a nota fiscal, a jurisprudência fala, né? Olha, como que não tem nota fiscal de um bem? Mas só o fato de eu estar possuindo a coisa, eu já tenho a presunção de que sou dono. Isso é uma orientação do direito civil. E no direito penal, eu não tenho que provar que a coisa é minha. É o Estado que tem que provar que ela não é minha. Porque ele que está querendo iniciar uma persecução penal, uma investigação criminal, querendo se valer da minha aparência, que eu não aparento ter condição financeira para ter aquele bem, aquela coisa, aquela bicicleta que está comigo. Certo? E pela natureza da coisa, às vezes, né, um relógio, uma joia de alto valor, certo? Mas, o que nós já vimos aqui da dogmática do direito civil, quase que esvazia por completo essa previsão penal aqui. E veja só, como que essa previsão aqui vai orientar a conduta do caput. Isso é teratologia. Não tem outra palavra para definir isso. E é o que acontece na jurisprudência. Se você pesquisar, hoje a jurisprudência atual, ela diz que é o réu que tem que provar a origem ilícita da coisa. A origem lícita, melhor dizendo. Ele tem que provar a origem lícita da coisa. Não é o Estado que tem que provar a origem ilícita. É ele que tem que provar que é lícito. Olha que absurdo. Certo? Por quê? Porque os policiais fazem uma abordagem e aí vem o cidadão com o celular. Verifica que o celular é produto de furto ou de roubo. Delito de receptação. A pessoa vai dizer, mas eu comprei esse celular, eu paguei, comprei pela internet. Quando a pessoa diz isso, veja só, a pessoa diz que fez uma negociação lícita. Só que no celular, esse celular consta que é produto de crime. Então, com base nisso, a jurisprudência disse, olha, a materialidade está aqui. Você que tem que provar que adquiriu esse produto de maneira lícita. Isso é teratologia, como eu disse. É o Estado que tem que provar, não o contrário. Mas é o que prevalece na jurisprudência. Certo? Por quê? Porque se aquela coisa consta como produto de furto, de roubo ou de qualquer ilícito
penal que tenha atingido a propriedade, eles dizem que a materialidade da receptação. Ô Jéssica, falta quanto? Ah, tá. Ah, já tá acabando, na verdade. Deixa eu trocar aqui mais uma vez e a gente já vai encerrar. Rapidamente aqui, ó, olha o que a jurisprudência fala. A pessoa está com um celular que é produto de crime. Então há a materialidade da receptação. Há a materialidade da receptação. Por quê? Porque o produto é comprovadamente de origem ilícita. Há um registro de ocorrência de que o real proprietário daquele bem foi vítima de furto. Tá? Então vamos lá. Vamos retomar. Elemento objetivo e elemento subjetivo. Para o fato ser típico, há a necessidade de haver a ocorrência desses dois elementos. Vamos imaginar o caso do furto. Furto do celular. Elemento objetivo. Coisa alheia. Elemento subjetivo. Dolo. Ânimos de assenhoramento definitivo. Veja, eu tenho o elemento objetivo, que é a coisa alheia, e o elemento subjetivo, que é o ânimos de assenhoramento definitivo. Eu pego aquela coisa e passo a agir como se dono fosse. Mas e se for uma mala, por exemplo, num aeroporto, em que as malas são idênticas, e a pessoa pega a mala alheia, pega a mala alheia, achando que essa mala é própria. Tem o crime de furto aqui? Não tem. Por quê? Porque tem o elemento subjetivo, mas não há o elemento objetivo. Perdão, melhor dizendo, há o elemento objetivo. A mala é de fato alheia, mas não há o elemento subjetivo, porque o agente, ele não vê aquela mala como de outrem, ele vê como sua própria. E não há furto de coisa própria, é coisa alheia. Então é preciso haver o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Certo? Então aquele celular que foi apreendido pela polícia, em que a jurisprudência chama de materialidade, ele é o elemento objetivo, ele é a coisa furtada. Ou a coisa, melhor dizendo, objeto de ilícito anterior. Mas e o elemento subjetivo? Para ser receptação, tem que ter a coisa, produto de um crime anterior, mas é preciso ter o dolo direto, coisa que sabe ser produto de crime. E como que ali no início já sabe que a receptação está no início da persecução? Então, não há como determinar seguramente esse elemento. Então não há a subsunção ao tipo de receptação. Essa conduta ainda não se amolda ao tipo penal. Por quê? Porque eu não sei o elemento subjetivo. Eu ainda não verifiquei isso. Certo? Então, essa coisa, o celular produto de ilícito, não pode ser materialidade de um crime que eu não sei se de fato ocorreu. Certo? Eu ainda vou aferir essa responsabilidade, essa consumação desse delito, essa subsunção, se de fato houve o crime de receptação. Eu não sei ainda. Então não pode ser materialidade de um crime que ainda nem ocorreu, ou que eu nem sei se ocorreu.
é materialidade do delito anterior. Então, esse celular furtado, ele é materialidade, sim, do furto anterior. Da receptação eu não sei. Eu vou ainda aferir. Certo? Mas o que a jurisprudência faz? Se vale dos elementos objetivos previstos no parágrafo 3º para alcançar uma conduta que é prevista no caput. E aplica essa pena do caput. E aí diz para a pessoa, olha, a materialidade está aqui, você tem que provar. Então, a origem lícita. É você que tem que provar. Viram o absurdo? E aqui a gente caminha para o final, né? No parágrafo 4º aqui fala que a receptação é punível, né? Ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime anterior, né? E a gente lembra aqui da exclusão de punibilidade. No caso lá das disposições gerais aqui, que é isento de pena, por exemplo, no artigo 181, o cônjuge, né? No convívio familiar, ele tem a escusa absolutória, ele não é punido se ele furtar a televisão. É comum o neto que furta a televisão da avó, né? Ele é isento de pena. Veja que essa isenção atinge só o delito anterior, não atinge aqui a sobreproteção da receptação. Por quê? Porque aquele delito anterior atingiu a propriedade de outrem, né? E aqui, essa isenção não alcança aqui a receptação. E aí, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º traz aqui algumas disposições sobre a aplicação da pena. Então, aqui hoje, com a aula sobre o delito de receptação, a gente poderia falar muito mais coisas sobre esse assunto. É um assunto extremamente importante, mas a contribuição que eu quero deixar aqui para hoje é dizer que nós precisamos estudar e se orientar para a adequada dogmática do delito de receptação, porque é um crime contra o patrimônio, e quem orienta o patrimônio e as suas relações é o direito civil. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência. Quero agradecer também a Jéssica, que me ajudou aqui. Deus abençoe você, sua família. E vamos preparar próximas aulas para a gente conversar aqui. Obrigado pela atenção. Tchau.